Então, eu quero aqui dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui com a gente e aqui dar as boas-vindas muito especiais para a Cristina Mesquita. Cristina, que é jornalista, bacharel em Direito, cerimonialista, diretora da Associação Brasileira de Profissionais de Cerimonialistas. Ela é uma das nossas queridas alunas do MBA em Gestão de Eventos da ECA USP, é diretora de comunicação, eu acabei de dizer, né, mas não disse claramente, diretora de comunicação da Associação Brasileira de Profissionais de Cerimonial. A Cristina tem aí uma vasta experiência na área do cerimonial e é alguém que entende que eventos é algo complexo, é algo estratégico, é algo que depende do detalhe e depende das grandes coisas. Então, assim, é o detalhe que precisa acontecer bem, mas ele só acontece quando tudo foi planejado de uma maneira ampla e de uma maneira macro. Quero, então, dar as boas-vindas para a Cristina Mesquita. Eu me apresento aqui, eu sou Luiz Alberto de Faria, sou professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Sempre brinco, digo que sou um professor novato lá, eu sou há 21 anos, pouco tempo, né? E sou professor livre docente da Escola de Comunicações e Artes e sou coordenador do MBA em Gestão de Eventos. Então, Cris, obrigado por você ter aceito o nosso convite para bater um papo com as pessoas, para mostrar o seu conhecimento, a sua experiência, e eu quero agradecer demais a todo mundo que está aqui com a gente, para a gente ter essa oportunidade de aprender, assim como eu certamente aprenderei muito com a Cristina, e poder ouvi-la. Então, Cristina, fique à vontade, estou aqui feliz em poder te ouvir. A palavra é sua. Boa noite, professor. Boa noite aos colegas. Já falei com alguns aqui. Para mim é motivo de muito orgulho estar aqui nesse momento. Eu digo com muita humildade, viu, professor? Como aluna do MBA e assim, aqui é a realização de um sonho. Meu sonho era ter conseguido me formar pela USP. Então, se não foi a graduação, que pelo menos tenha sido a minha especialização. Professor, nutro por você uma imensa admiração. Você é doutor, é uma pessoa imensamente preparada. Minha reverência a todo o seu conhecimento, ao convite, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu quero pedir licença também a todos, alguns que eu já conheço, pedir aqui. Eu vi que acabou de entrar aqui agora há pouco a professora Andréa Nakane, pessoa também que eu muito carinho e tenho uma consideração especial, que inclusive me convidou para escrever o capítulo num livro que ela prefaciou, que ela organizou. Vamos lá, vamos começar, vamos falar um pouco daquilo que eu faço há muitos anos, porém, tenho a prática, né? Não tinha muito conhecimento específico na área. Como, Cris? Meus cursos que eu fiz foram cursos técnicos da área. Eu sou cerimonialista, atuo na área de cerimonial, e, como a gente sabe, a profissão de cerimonialista não é uma profissão regulamentada. Então, não tem nível superior. O nível superior que eu tenho sou bacharel em Direito, sou formada em jornalismo. Durante o período que eu me formei em Direito, até deixei um pouco de fazer eventos, não por nada, porque achava que ia me preencher, mas, na realidade, o evento é minha grande paixão. Ser cerimonialista é um bastão que eu trago da minha mãe, que minha mãe já era cerimonialista, tenho essa veia na minha família. Eu tenho um primo que também foi cerimonialista, participou da Academia Brasileira de Cerimonial. Então, eu já trago isso da minha família. Fazer eventos é sempre desafiador. Estar preparado para uma montanha russa, mas é uma paixão que me faz cada vez mais pensar em conhecimento, em criatividade. E eu parei assim, de atuar na área do direito exatamente em 2019. Em 2020, a gente passou por aquele percalço da pandemia. Falando sobre pandemia, eu achei eu particularmente, que as pessoas mudaram muito o comportamento do contexto de eventos depois da pandemia. Ninguém quer sair mais da sua casa para ter menos do que o conforto que tem na sua casa. Mas, ao mesmo tempo, os eventos presenciais estão voltando.
e com ele a ansiedade de cada vez mais as pessoas estarem nos eventos e, de uma certa forma, o capital ainda fala para algumas pessoas que organizam o evento e não vem a questão da segurança, a questão da organização em si, da responsabilidade, da dedicação e do que ela tem nas mãos. Muitas vezes você tem vida de pessoas, você tem sonhos, e isso nos dá muita responsabilidade. E é preciso que tenhamos muito cuidado, muito zelo quando vamos fazer eventos. Então, eu trouxe aqui alguns slides na perspectiva de que eu não fuja do assunto, né, para nos dar um norte, e que eu possa abordar aquilo que é importante para planejamento, bastidores e execução de eventos. Quando você passa, vamos ao primeiro slide. Pronto. Primeiro, alguns aqui já são familiarizados, acredito, mas há quem esteja fazendo transição de carreira. Eu tenho percebido que a transição de carreira tem sido uma coisa muito atual para a gente. Muitas pessoas mudando e querendo um novo. O pessoal de eventos é um desses. Inclusive, na pandemia, muitas pessoas deixaram de fazer eventos por conta da dificuldade que existiu. Eu, ao contrário, eu fui estudar e, para mim, foi muito bom, né? Então, evento, originado do latim eventos, está intrinsecamente ligado à ideia de acontecimento, né? Quando algo ocorre, desenrola-se no tempo, no espaço, inserindo em um contexto específico. Então, quando a gente pensa em evento, a gente pensa quando, onde, como e por quê. Essas perguntas nos auxiliam a entender de que forma a gente deve produzir, fazer, organizar o evento. Você passa para mim? Pronto. O que nos torna melhores. E aí, eu queria que servir de exemplo para essas pessoas que estão na área. Gente, o conhecimento é a base de tudo, em todos os lugares que a gente vai atuar. Como eu já expliquei aqui, pelo fato de não sermos regulamentados, nem o gestor de eventos também há aí todo um projeto de lei tentando tramitar para que nos beneficie. A gente precisa cada vez mais aprofundar e entender. A criatividade é muito importante nessa área. E a responsabilidade, entender que temos um propósito. Qual é o propósito? O propósito é atender o seu assessorado, o seu cliente, fazer da melhor forma que você pode fazer e de forma responsável. Então, a primeira reunião é sempre o que vai definir, que a gente chama no planejamento, no pré-evento, é o que vai definir de que forma você vai produzir, projetar esse evento. Quais são os anseios do cliente, o que ele espera para isso. E aí, me permitam fazer também um adendo que o MBA tem me ajudado sobremaneira. A gente lida fazendo o curso com pessoas de várias áreas. E isso faz a nossa cabeça abrir. Eu fiquei impressionada com algumas ideias de eventos e com algumas situações que a gente vive de manipulação e que a gente nem se dá conta. E que às vezes o professor chega e fala: olha, tal empresa fez assim, patrocinou tal evento e trouxe assim, e isso significa tal coisa. E aí você se dá conta que, de fato, e a gente não se percebe muitas vezes a forma como a gente é manipulado. A gente não entende, né? Então, conhecimento é o que vai nos fazer diferente, é o que vai dar também a nossos assessorados, clientes, a qualidade daquilo que nós vamos prestar para eles. Muda o slide um pouquinho, Juan. Isso. Então, quando se pensa no planejamento de evento, a gente já começa a imaginar, né? Já começa a dar aquela ansiedade, você já começa a projetar quando o cliente fala, e aquela questão, você já começa a sonhar junto com ele. Muda um ano. Isso. Aí, como vamos começar? Começamos pelo roteiro.
a reunião com o cliente, você precisa entender qual é a dor do seu cliente, o que ele deseja, que sonho ele quer realizar, como que ele sonha ter a festa dele, que tipo de espaço ele quer ter, quais são as referências que ele tem e até o que ele não quer ter no evento dele. Eu faço vários tipos de eventos. Eu faço inauguração, eu faço casamento, eu fazia formatura, mas não faço mais. E eu vou mais adiante contar os motivos pelos quais eu não faço mais determinado tipo de evento. Mas a responsabilidade que a gente tem, muitas vezes, perpassa sobre um sonho de uma vida toda. Eu tenho um cliente que eu fiz as bodas dele porque eles, na época, não tinham situação financeira para fazer um belo casamento. E aí, hoje, tem uma situação que queria como se fosse um casamento. Então, eis a responsabilidade do que a gente assume enquanto organizador de evento. Por isso, tudo isso perpassa sobre ética, sobre dedicação, sobre compromisso com aquilo que a gente vai produzir. Bora um pouquinho adiante, Juan? Então, vamos planejar, né? Aí a gente pensa no evento, no título do evento, você pergunta ao cliente qual é o tipo de evento que você quer, e aí vamos falar sobre tipologia. Na realidade, o brief te dá o norte do que você faz para praticamente todos os tipos de evento. Só que nós temos vários tipos de evento, né? E, inclusive, no MBA, você aprende quais são as tipologias de forma mais definida. Então, você vai definir qual é o tipo de evento, se já tem tema definido, e se tem tema definido, qual é o público-alvo, qual é o perfil desse público, gênero, faixa etária, se existe um número estimado de participantes. Vamos adiante, Juan. Isso. E aí, data e duração, qual é a data, a realização do evento, o horário, qual é o tempo, o local. E aí eu vou falar algumas coisas importantes para vocês e eu hoje vejo uma mudança radical. Hoje em dia, fazer evento é como medicina, é uma coisa diferente. Hoje em dia, você procura um médico, aí o ortopedista, ele é especialista no ombro, ele é especialista no joelho. Evento hoje está da mesma forma. Como está dessa forma e a demanda profissional pela desordem, né, que nós temos, porque nosso campo é um campo que qualquer pessoa pode dizer eu sou, não somos regulamentados. Então, muitas vezes a noiva casa, acabou o casamento, ela diz que ela é organizadora de casamento. Uma pessoa faz uma inauguração, aí ela diz, eu sou cerimonialista, entendeu? Nem leu o decreto 7274, mas ela diz que já faz e pronto. Então, os profissionais hoje estão cada vez mais exigentes na nossa área. Como, Cris? Estipulando tempo. Por exemplo, eu fiz um aniversário sábado e nós vamos falar mais adiante sobre ele. Então, o fotógrafo tem o tempo, a banda tem o tempo, a pessoa que vai servir o buffet tem o tempo, a recepcionista. Então, hoje, trabalhamos muito nessa questão de tempo. E até o local, porque nesse caso, não. Mas o local estipula, olha, aqui é até X horas. E depois vai ser cobrado o valor, caso não seja respeitado o horário. Então, a importância de termos fornecedores também que possam nos dar tranquilidade, que é difícil na nossa área. Não é que seja impossível, mas muitas vezes gerir essas relações é muito delicado. Então, é importante que a gente saiba também entender do nosso trato de gestão de pessoas, né? E aí é importante, como eu coloquei aqui, a visita técnica, que a gente usa muito em cerimonial, e eu, por ser cerimonialista, uso também bastante, a visita precursora é onde você vai para entender
como é, de forma onde é o espaço, o que você vai dispor do espaço, o que o espaço lhe possibilita, se tem segurança, como é o acesso, se o acesso aceita determinado tipo de veículo, porque hoje em dia também, com a questão da lei seca, muitas pessoas alugam transportes e a gente tem que estar atento a tudo isso. Então, a visita técnica é importantíssima. Esse final de semana, eu vou dar um exemplo. Eu fiz uma festa, era numa residência, e eu chamei o rapaz do toldo. Depois eu vou contar a história para vocês do toldo. Ele disse, um 4x4 aqui dá. Tá bom, então tá certo, 4x4. Mas tudo acertado, 4x4. Ele me deu um cano. E aí eu liguei, fiquei desesperada. A festa era no sábado à noite, eu soube disso no sábado de manhã. Aí comecei a ligar, falar com um amigo, outro amigo, até que achei um moço que já trabalhou comigo. Ele falou: não, que isso, não se preocupe, eu vou. Aí eu falei: olha, Fábio, é um 4x4. Ele fez: Cris, tudo bem. Mas faça o seguinte: pega uma trena, vá lá e mescla. Simplesmente era um 3x3, ou seja, eu ia passar o maior vexame, porque, de qualquer sorte, aquele primeiro fornecedor não ia me suprir. Primeiro, porque a medida estava errada, eu não ia ter como colocar, porque era um corredor, não tinha como colocar isso. Então, é isso que a gente tem que ter a responsabilidade. Mesmo eu chamando ele para fazer a visita, e ele botou nos passos, que eu não vou admitir mais, lição, é vivendo e aprendendo. Não quero mais medida em passos, eu quero bota treino, eu quero saber qual é a medida. Vamos lá, Juan, troca aí, vamos para o próximo passo. Então, cenografia, qual a expectativa do cliente, qual mobiliário é necessário, se haverá palco, os serviços que serão oferecidos aos convidados, participantes, alimentação, bebida, transporte, atividades sociais, culturais ou turísticas. Gente, esse final de semana foi muito atípico o evento que eu fiz. Era um senhor, ele fez 80 anos, minha reunião com ele foi online, né? E aí a gente começou a fazer um briefing, ele tem uma empresa fora do Brasil e em Salvador. E a família dele é daqui de Sergipe. Aí ele falou comigo, a gente elaborou, aí ele falou, olha, eu quero um aniversário do meu jeito, eu quero um passeio histórico pela minha cidade, eu quero mostrar a minha família como é a minha cidade, eu quero o lançamento do meu livro, eu sou um homem de fé, eu quero uma missa, e eu quero uma comemoração, festa junina e tal. Então, foi um 4 em 1, né? E assim fizemos. Só que eu precisei me dividir, eu não podia estar em todos os lugares, porque eu precisava organizar o evento. Mas foi muito bacana. Ele fez um passeio de manhã pela cidade, vocês vão ver as fotos, eu pedi autorização para colocar para vocês. Num trenzinho com a família, parou nos centros históricos, nos lugares históricos. Eu pedi a um historiador da cidade para fazer um roteiro e acompanhar. Então, o historiador foi no trenzinho, foi narrando, e depois desse passeio, combinou num almoço de confraternização. Às 5 horas foi a missa, e aí vem os percalços dos eventos. De repente, tudo mudou, porque a missa era para ter sido às 19, mas por conta da atividade junina no município, a missa teve que ser antecipada. Então, evento é isso. Evento é você viver, né? A surpresa, de repente, porque tudo mudou. E aí, quando você mudou a missa, você mudou o horário do aniversário. Estava marcado para as 20h30, a missa estava no convite. Como você vai acolher as pessoas? As pessoas vieram de fora, tudo aí antecipa uma hora. E aí antecipou, e aí a música não pode chegar mais cedo, mas o buffet foi e tal, e é desse jeito, e a gente tem que ter essa expertise, essa criatividade para poder dizer, desafio, e aceito e vou encarar. Bora, Juan. E aí vamos falar sobre os fornecedores, né? Tem muita gente, quando o evento é social, gente, que gosta dos serviços complementares. O que são os serviços complementares?
É o buffet oriental, é a mesa de frios, a mesa de guloseimas, como a gente chama também no social, a mesa de digestivos, onde você vai botar o bolo, o biscoitinho, o café, o licor, né? A decoração, aqui acho que não está a iluminação, o DJ, a banda, a sonorização, muitas vezes a necessidade da recreação infantil, a filmagem, embora eu diga uma coisa para vocês. Depois do celular, eu acho que essa de filmagem praticamente não existe mais. Se tiver mais pessoas que faz eventos, pode dizer. Mas a fotografia, e aí vamos falar de uma coisa que é uma peculiaridade. Assistência médica, ambulância e bombeiro civil. Não são todos os eventos que têm essa peculiaridade, né? O bombeiro civil, sim, você vai fazer um evento numa boate, um aniversário numa boate, e já a ambulância e assistência médica, só acho que eu pesquisei acima de 1.500 pessoas. Eu acho ainda um risco. Eu acho que passou de 200, já dá para ter. Vamos voando. Aí é um resumo que eu fiz do que significa o planejamento, né? Para ter sucesso no planejamento de eventos, siga as instruções. Seria, além de todos os detalhes para o evento, mantendo uma ótima comunicação entre o que pretende executar e a equipe. Né? Gente, comunicação é tudo. Olha, eu vou dizer para vocês, hoje eu digo, obrigada, Senhor, porque eu sou jornalista, porque comunicação é tudo. E a gente não pode ter timidez, não. Tímido se dá mal na vida. A gente tem que ir encarar, embora muitas vezes o coração dá aquela disparada, diz, não, mas eu vou, entendeu? Tem a vergonha, mas a comunicação transforma a vida da gente. Então, o passo segundo seria estimule os colaboradores e fornecedores para evitar conflitos que possam prejudicar o andamento do evento. Não é fácil você administrar fornecedor, não é fácil você administrar colaborador. Ser organizador de eventos, sobretudo, como diz o ditado, é padecer no paraíso, porque você está fazendo o que você ama, mas você está gerindo um monte de pessoas que muitas vezes você é um bom profissional, você conhece como um bom profissional, mas quando você passa a conviver, a gente é pessoa, a gente é humano. Então, às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade nesse tato, mas a gente tem que se manter, tem que contar até 10 e fazer da melhor maneira possível. Manter as tarefas do projeto organizadas, como agenda concatenada, isso é muito importante, e a gente vai ver a importância do planejamento depois, um pouco mais para frente, quando a gente estiver falando dos bastidores. Realize os passos que são prioridade, prezando a antecipação. Isso trará economia. Eu sempre falo isso para os clientes. Por exemplo, a questão do toldo. O toldo saiu mais caro. Claro, foi em cima da hora. E eu dei graças a Deus que tinha ele, porque eu tomei um bolo. Então, é natural que quando a gente faça, todo mundo que organiza eventos sabe disso, quanto mais antecedência, melhor para a gente, mais economia você tem enquanto organizador e você proporciona ao seu cliente. Não esqueça de se preparar para os imprevistos, que sempre acontecem, traçando planos emergenciais em caso de problema. Bora, Juan, bastidores. Gerir fornecedores e pessoas para realizar eventos. É imprescindível entender de pessoas. Gente, isso aqui, se eu pudesse, eu botava na testa. Porque essa, para mim, é a parte mais difícil do evento. Primeiro, você tem o cliente. Muitas vezes o cliente, ele quer atenção, ele quer isso, ele quer do jeito dele, ele não tem a devida compreensão para determinado tipo de coisa. Segundo, você tem que estar sempre sorrindo, está tudo bem. Você não vai dizer ao cliente que não está bem, que o todo você, entendeu? Não deixei meu cliente saber. Né? A gente vai administrando para também não estressar o cliente, já que você está sendo pago para fazer aquilo, ou contratado para fazer aquilo. Outra questão, gente, que eu não falei lá no planejamento, é a questão do contrato. O contrato, para você ser organizador de eventos, é uma coisa muito específica.
E eu até, professor, vou sugerir que numa oportunidade o senhor traga aqui alguém que possa falar sobre isso mais juridicamente. É importante a gente colocar todas as cláusulas. Uma questão muito importante é com relação à entrega do fornecedor. Tem fornecedores que, não, eu não estou sabendo, porque às vezes o cliente contrata, não estou sabendo que é para entregar. Não, tem que vir aqui buscar. Então, é importante tudo estar clausulado para que as surpresas não venham como, né, já na questão da lacuna no contrato. Vamos, Juan. E aí as planilhas detalhadas, né? A logística e o planejamento de eventos ou pessoas. Por isso a importância de ter um briefing detalhado. Deu um pouco desconfigurou um pouco ali, mas é porque quando você passa do PDF para o PPT, dá uma desconfigurada. Então, aí tem a questão da montagem. No dia do evento, você tem que estar presente, você tem que estar, né, observando tudo, ver se tudo que você contratou realmente é daquela forma, se o material é aquele, se a montagem está de acordo, se está seguro. Eu sou muito criteriosa com relação a isso. Segurança é muito importante. Por exemplo, a montagem de um todo. Um todo não pode ficar solto, não tem que bater um vento. Então, tem toda essa questão criteriosa que a gente deve estar atento. Esse também é um dos motivos que eu deixei de prestar serviço a determinado tipo de empresa, porque a empresa não tem responsabilidade com a qualidade dos fornecedores. Quando você empresta seu nome para fazer um evento a uma empresa, obviamente, muitas pessoas não sabem se é você ou se é a empresa. Então, obviamente, vão ver você lá e vão achar que é você que fez, que você que está organizando. Então, eu resolvi declinar, não presto mais serviço a determinado tipo de empresa, porque por conta disso, por conta de ter me aborrecido de irresponsabilidade com material de má qualidade, com situações que foram constrangedoras e não me deu segurança para que eu pudesse colocar meu nome. E nome da gente é muito importante. Eu vou contar para vocês depois uma história que se passou comigo no final do ano. Você pode passar para mim, Juan? Gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, só justificando. Eu pedi a Juan porque aqui, se eu fosse apresentar, eu não ia ver vocês. Eu não ia poder estar olhando vocês aqui. Então, se fosse no meu computador, o Juan está me fazendo um favor, a apresentação está sendo dele. Aí sou eu em ação, aqui eu numa inauguração, olhando a parte elétrica, a parte tinha um pouco de água ali. Aqui sou eu em eventos da associação, nos bastidores, né? Isso é bastidores. Os eventos transcendem a mera diversão e network, aprendizado, explorando um universo rico e diversificado nos bastidores, onde pessoas, empresas, mercadorias, produtos e serviços se entrelaçam diante da complexidade e amplitude. Você já percebeu que um evento é uma empresa com seus fornecedores contratados de forma esporádica, avulsa? Um dos fatores que nós devemos estar muito atentos. E esse muito é a propósito mesmo, foi eu que fiz esse texto. Por quê? Porque um evento é um pool de empresas, é um monte de gente, é um monte de fornecedor, e você vai gerir tudo isso. Gente, é muita responsabilidade. E você tem que ter muito critério e estar muito atento com todos os fornecedores. Hoje em dia, a gente vê que muitas pessoas dizem que são, mas não são. Fazem, mas não fazem. Então, a gente lida com orçamento. Evento, isso aqui é muito importante. Evento é investimento. Evento é investimento. Evento é comunicação, sobretudo. Tem empresa, pode deixar aí, Juan. Tem empresas que faz um evento para anunciar determinado tipo de produto. O que é isso? Isso é comunicação. A empresa está comunicando através daquele evento. Então, a responsabilidade que nos é dada é muito grande. E muitas vezes, o cliente diz, eu tenho tanto para gastar. E aí, com esse tanto que o cliente diz que tem para gastar, muitas vezes a gente não quer deixar de fazer,
quer fazer, mas você já sabe que o orçamento é apertado. Então, você já sabe que você vai naquele fornecedor, mas você vai naquele fornecedor que não é o melhor, mas é o fornecedor que está dentro do orçamento daquilo que o cliente lhe passou. Isso é um risco, é muito perigoso, e é por isso que a gente deve estar muito atento. E eu digo sempre que fazer evento é como se você estivesse fazendo uma festa, né? Num condomínio onde você não conhece os condôminos. Você está ali, está organizando, então é muito risco. Eu tenho esse modelo que eu uso para proporcionar um diagnóstico com os fornecedores. Na véspera do evento, eu mandei mano, parceria de sucesso, unindo compromisso, dedicação e responsabilidade, estamos prontos para transformar cada evento em uma experiência inesquecível. Conto com sua pontualidade no evento de amanhã. Quando o fornecedor me responde, mais ou menos eu já sei o diagnóstico. O do todo, que me deu o bolo, ele fez assim: não sei, meu caminhão quebrou. Não sei se eu vou conseguir amanhã outro transporte para conseguir levar esse todo para você. E no dia seguinte, de manhã, né, que eu já vou aqui, ainda tem isso, né? Além de organizar, a gente ainda tem que estar atento. Aí eu mandei a mensagem para ele, ele fez, não vou conseguir. Eu falei, bom, se você não vai, quem vai? Quando ele não me respondeu mais, graças a Deus era cedo, eu vi que ele não vinha, e aí eu disse, agora é hora de, como se diz no jargão, dar os pulos, bora dar os pulos. Graças a Deus consegui. Vamos, Juan. E aí já sou eu na execução do evento, esse evento aqui eu me referi sábado. Por que eu resolvi trazer? Porque esse foi um evento para mim atípico, um evento que eu recentemente fiz e que foi o 4 em 1, né? Ele desejou que fosse uma festa junina, que retratasse a história dele, então foi feito um cenário, foi feito um bolo, foi feito toda uma história e ele ficou maravilhado. Eu esqueci de colocar a foto aqui, ele me dando um beijo de encantamento, e esse é o melhor pagamento que você pode ter. A satisfação do cliente, é você sonhar junto, entrar na viagem dele e dizer, vamos juntos, né? Vamos aqui, um segurando na mão do outro, realizar esse seu desejo. Aí sou eu, todas as fotos que eu estou trazendo, em sua maioria, acho que uma outra não é autoral. Sou eu, com minha equipe, ter uma boa comunicação. Essa moça preta, né, aqui, minha coordenadora, ela trabalha comigo já há uns 20 anos, agora ela se afastou porque ela se formou, ela é assistente social e agora, com muito orgulho, ela é assistente social de um presídio. Então, eu costumo manter a fidelidade, não só de equipe, mas mantenho também com meus clientes, tenho relações com clientes que somente eu faço os eventos deles, isso me alegra muito. Pode passar, Juan. É durante a execução que podemos sentir a importância do planejamento bem elaborado para evitar falhas. Então, é o que eu falei, o planejamento é o mapa da mina. É ele quem vai dizer, vai tal coisa ali, você vai colocar aqui, né? O checklist, que você vai pegar o cronograma depois e vai colocar tudo nos seus devidos lugares. Não é fácil você fazer evento, eu digo que é sempre desafiador, mas eu digo também que eu sou movida a desafios e fazer eventos é uma coisa que me dá um frio imenso na barriga, fico sem dormir, mas que eu amo. Juan, pode passar? Acho que você pulou não? Aí a reflexão da realidade que eu trouxe, para que a gente possa entender que em qualquer dicionário informal, gestor de eventos pode ser também descrito facilmente como um resolvedor de imprevistos. Aí sou eu em uma inauguração, ajeitando uma fita de gurgurão, que o laço não ficava no lugar. Então, eu tive que ficar, e aí o evento já estava começando, e aí já começa a dar um pouco de ansiedade. Então, a gente tem que estar preparado para tudo, para ser bombeiro, entendeu? Comigo não tem, não faço, não pego. Pego, eu faço.
Não tem problema, eu quero é que tudo saia a contento, que eu possa proporcionar o meu melhor, que eu possa dar minha excelência, que eu possa dedicar o meu trabalho e sair daquele evento e saber, poxa, não, dever cumprido. Mas erros acontecem também. Juan, vamos falar um pouco da sustentabilidade nos eventos. É importante que nós, organizadores de eventos, tenhamos a clareza da produção do desperdício. Não é certo que a gente permita determinados tipos de desperdício. Eu sou uma pessoa que eu prezo muito por aquilo que meu cliente vai gastar, investir. E também me preocupo muito com essa questão da formação do lixo. Nós, enquanto cidadãos, devemos ter a consciência do que estamos vivendo no mundo. Nós vivemos agora uma tragédia, que eu digo que somos produtos do meio. Quando a gente vê, ai, meu Deus, que horror, tal. E se fosse eu, como reagiria? Mas, passado um tempo, parece que quando a gente vê as imagens e tudo, meio que a gente se acostuma. Mas a gente não deve se acostumar. A gente deve preservar e não permitir desperdício. Eu sou totalmente a favor. Se tiver um evento que só vai usar madeira reaproveitável, eu gosto, assumo que seria mais viável, mas infelizmente, às vezes, você tem que satisfazer também a necessidade do cliente. E não dá para você fazer muitas coisas com o glamour que o cliente quer, se você, de certa forma, vai fazer um evento só sustentável. Mas a gente pode usar o verde, a gente pode usar a planta, a gente pode bolar situações e decorações onde a gente possa reaproveitar e não gerar tanto lixo. Eu fiz uma palestra uma vez falando exatamente sobre a quantidade de lixo que é gerada num casamento, num evento grande. É absurdo. Quando o lixo é reaproveitado, que hoje, por sorte, nós temos mais uma consciência ecológica, e existem empresas que já fazem, a exemplo do Rock in Rio, o Festival do Rock in Rio, tem uma empresa que vai, que pega, que capta e reaproveita isso. Então, mas eu quero falar aqui, nós que estamos na frente, em pequenos eventos também, que a gente tem essa consciência de preservação. Juan? Aí, gente, foi o aniversário de sábado que eu fiz, que foram vários eventos em um. Aqui é o trenzinho onde ele passeou com a família. Aqui é na praça. Ele é esse senhor de camisa vermelha aqui, com os amigos. Quer dizer, isso é mexer com o emocional, é você proporcionar a realização de um sonho. E, obviamente, quando a gente faz algo que a gente sente que tocou o coração e que a gente conseguiu transformar o sonho na realidade, isso também nos realiza enquanto organizadores de eventos. Vamos para o próximo, Juan. Aí ele na missa, ele que é um homem de fé, aqui o lançamento do livro, um pouco antes da festa. Pode passar, Juan. E aí a festa, foi feito esse cenário, a casa da família dele é uma casa muito bonita, uma casa antiga, e a gente fez esse cenário, lembrando os casarios com os azulejos portugueses, fez esse bolo e tal, e ele ficou imensamente satisfeito. Pode ir, Juan. Aí é uma reflexão. Um especialista é alguém que cometeu todos os erros que podem ser cometidos em um campo muito restrito. O que eu quero dizer com isso? Para eu chegar até aqui, foi uma construção. Muitos erros foram cometidos. Muitas coisas eu passei na minha vida. Inclusive, eu sou uma pessoa que eu gosto sempre de falar isso. Eu tive pânico e depressão. E hoje eu estou aqui nesse momento. Para mim é uma realização de um sonho. Não só por estar aqui, mas por estar falando para um MBA da USP, porque era um sonho. É uma das melhores universidades do Brasil, se quiçá a melhor. Então, qual é a receita, Cris? Qual é o que você aconselha para estar aqui e chegar aqui nesse momento? Não desistir. Eu acho que é isso.
que os eventos mais me atraem é não desistir. Mesmo que venha um muro, façamos do muro a ponte e vamos tentar fazer do nosso limão uma limonada. E veja que maravilha, vamos para frente, Juan. Eu recebi esse honroso convite, e está aqui, ó, vamos sortear, da professora Andréa Nakane, que por uma feliz coincidência, o mundo é tudo de bom. A professora Andréa Nakane foi orientada pelo professor Luiz Alberto em seu doutorado. Olha, abriu a câmera. Ô, professora, muito obrigada. E foi uma coincidência, né? Na realidade, não sabia que a professora tinha sido orientada pelo professor Luiz Alberto, e aí ela me fez esse honroso convite que me encheu de alegria, e eu sou muito grata por esse momento. Esse momento foi no dia 29 de abril, no Toque Marina, em São Paulo, onde eu tive o orgulho, a satisfação de estar autografando um capítulo de um livro que fui convidada pela professora. Estou eu, a professora e minha mãe, de uma certa forma, devolvendo à minha mãe tudo que ela me fez para chegar até aqui. Vamos lá, Juan? Era isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Eu amo fazer o que eu faço, eu sou uma pessoa apaixonada, empolgada, e ainda mais agora que eu vou ser certificada pela USP. Pense, eu estou dando um diferencial, não é só meu cliente, não, é a minha vida. Grata por todas as amizades que eu conquistei, por tudo que eu conquistei para chegar até aqui, e eu quero que venha mais, que eu possa estar cada vez mais próximo do saber, do conhecimento, humildemente, né? Eu sou super a favor da educação continuada e que isso seja aqui mais uma vitória que continue, que caminhe, que permaneça, que eu possa somar. Somar não só em termos de conhecimento, mas em termos de amizade. Dizem que a inteligência emocional chegou para dominar e transformar o mundo. Nada transforma o mundo mais do que os seres humanos. Então, que ela venha, mas que ela não venha para nos afastar. E aqui eu não revelei uma situação que eu quero contar para vocês. Faz 2 anos e meio que eu virei diretora de um asilo que ampara idosos desamparados, que não têm família. E para mim tem sido uma lição cada dia o convívio e o trabalho no asilo. Portanto, eu sou grata por tudo e grata principalmente por estar aqui nesse momento. Desejo que cada um de vocês tenha muita felicidade, que se quiser vir para o ramo de eventos, venham, sabendo que é um desafio. Mas é um desafio, como é que eu posso dizer, arrojado, bom, que depois que você faz, dizer, consegui mais um. Muito obrigada.